Bem, amigos, bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje iremos falar sobre logaritmo. Para compreender o que é um logaritmo, considere uma potência de base positiva é diferente de 1. Por exemplo, na matemática, quando a gente está falando de logaritmo, quais são os requisitos básicos para a gente trabalhar com logaritmo? É saber um pouco sobre potenciação. Se você não sabe nada sobre potenciação, as propriedades, recomendo que assistam uma videoaula minha sobre potenciação. Então aqui nós temos 2 elevado a 3 igual a 8. A pergunta que eu faço: qual será a importância no estudo do logaritmo desse 3? Esse 3 aqui é o que? É um expoente de 2. 2 é uma base, né? E 3 é um expoente. Qual a importância desse expoente na teoria de logaritmo? Ao expoente dessa potência, damos o nome de logaritmo. Dizemos que 3 é o logaritmo de 8 na base 2. Em símbolos, log de 8 na base 2 é igual a 3, C e somente C, 2 elevado à terceira é igual a 8. Então veja aqui a importância do 3. O que significava o 3 nessa potência? Vocês lembram que eu tinha feito essa pergunta? Então esse 3 é o valor do logaritmo de 8 na base 2. Definição: sejam A e B números reais positivos e B é diferente de 1. Então o A pode ser menos 1, pode valer menos 1? Não. O B pode valer menos 4? Não. Por quê? Porque a gente está pegando números reais positivos e ainda com a particularidade de B diferente de 1. Chama-se logaritmo de A na base B, o expoente x tal que B elevado a x é igual a A. Em símbolos, então em símbolos, qual é o símbolo que a gente vai usar para logaritmo? Tá? Ou seja, log de A na base B é igual a x. Então essa é a notação. Log de A na base B é igual a x. E aí, C e somente C, B elevado a x é igual a A. Nomenclatura. Na sentença log de A na base B é igual a x, A é chamado de logaritmando, B é chamado de base do logaritmo, x é chamado de logaritmo de A na base B. Então vamos a alguns exemplos. O valor de log de 16 na base 2 é igual ao valor do expoente x tal que 2 elevado a x é igual a 16. Então a pergunta que a gente faz é a seguinte: qual é o valor do log de 16 na base 2? Pela definição aqui é x, mas como a gente descobre esse x? Bom, a gente sabe que log de 16 na base 2 é equivalente ao que? 2 elevado a x igual a 16. Então veja que quando a gente fala assim, log 16 na base 2, isso é equivalente ao que? É equivalente a 2 elevado a x igual a 16. Bom, depois que a gente faz usa essa segunda aqui, essa segunda igualdade, né? Aí fica fácil. Por quê? Porque teoricamente você já sabe o que é, já sabe trabalhar com potenciação. Então agora nós vamos desenvolver então o nosso conhecimento de potenciação. Temos que 2 elevado a x é igual a 16. Bom, então 2 elevado a x é igual a 16. Isso é equivalente ao que? 2 elevado a x igual a 2 elevado a 4. Por quê? Porque 16 é igual a 2 elevado a 4. Se a gente quiser fazer até as contas que a gente pode fazer aqui no canto aqui, Vamos fatorar o 16. 16 dividido por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então 16 é equivalente a 2 a quarta. Como existe uma igualdade aqui e as bases são as mesmas, os expoentes têm que ser igual. Então x tem que ser igual a quê? X tem que ser igual a 4. Assim, log de 16 na base 2 é igual a... Segundo exemplo, o valor do log de 1 sobre 25 na base 5 é igual ao valor do expoente x, tal que 5 elevado a x é igual a 1 sobre 25. Novamente, a gente está usando lá a definição, ou seja, log de 1 sobre 25 na base 5 é igual a x, c e somente c, 5 elevado a x é igual a 1 sobre 25. Essa primeira igualdade aqui é equivalente à segunda igualdade. Então é mais fácil eu trabalhar com a segunda igualdade e descobrir o valor de x, e assim eu obtenho o que? Eu obtenho o valor
do log de 1 sobre 25 na base 5. Veja que o log representa um número. E a gente quer descobrir qual é esse número. Bom, a gente sabe também que 25 é igual a 5 ao quadrado. E tem uma propriedade lá de potência que fala o seguinte: a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Então, 1 sobre 25 é igual a 1 sobre 5 elevado ao quadrado, que é igual a 5 elevado a menos 2. Então, 5 ao quadrado, então 5 elevado a x é igual a 5 elevado a menos 2. As bases são as mesmas, então x, isso implica então que x é igual a menos 2. Logo, o log de 1 sobre 25 na base 5 é igual a quê? É igual a menos 2. Então veja que uma forma da gente representar o menos 2, eu posso escrever menos 2 dessa forma aqui. Log de 1 sobre 25 da base 5. Se você falar que menos 2 pode ser escrito dessa forma aqui, quem não conhece teoria fala assim: essa pessoa está ficando louca. Vamos a mais um exemplo. O valor do log de 1 na base 7 é igual ao valor do expoente x, tal que 7 elevado a x é igual a 1. Novamente, nós só estamos fazendo o que? Usando a definição. 1 na base 7, então log de 1 na base 7 é igual a x, c e somente c, 7 elevado a x é igual a 1. Mas tem uma propriedade de potência que fala o quê? Que a elevado a 0 é igual a 1 para qualquer a diferente de 0. Então, 7 elevado a 0 é igual a 1. A gente vai usar isso para resolver esse exercício aqui. Então, 7 elevado a x é igual a 7 elevado a 0. Por quê? Porque 7 elevado a 0 é igual a 1. Agora, as bases são as mesmas, não são? 7. Então, os expoentes têm que ser iguais, ou seja, x tem que ser igual a 0. Logo, o log de 1 na base 7 é igual a quanto? É igual a 0. Próximo exemplo, letra D. O valor de log de raiz cúbica de 5 da base 5 é igual ao valor do expoente x, tal que 5 elevado a x é igual a raiz cúbica de 5. Novamente, estamos aplicando o que? A definição. Log de raiz cúbica de 5 na base 5 é igual a x, c e somente c, 5 elevado a x é igual ao que? Raiz cúbica de 5. E tem outra propriedade lá de potenciação que fala o seguinte: raiz enésima de a elevado a k é igual a a elevado a k sobre n. Então, raiz cúbica de 5 é igual a quê? 5 elevado a 1 sobre 3, porque aqui 5 elevado a 1 é 5. Então a gente geralmente não coloca esse 1, a potência 1 em cima do 5. Então a raiz cúbica de 5 é igual a quê? É igual a 5 elevado a 1 sobre 3. Voltando aqui ao nosso exercício aqui, então 5 elevado a x é igual a raiz cúbica de 5. Isso é equivalente a, ou seja, c e somente c, esse símbolo aqui é c e somente c. 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 1 sobre 3. As bases são as mesmas, então os expoentes têm que ser igual. Isso implica que x tem que ser igual a quê? A 1 sobre 3. Logo, o log de raiz cúbica de 5 da base 5 é 1 sobre 3. E a bibliografia que eu estou usando é o livro do Manuel de Paiva, Matemática, volume único, primeira edição, coleção base, editora Moderna, São Paulo. Até mais.